Os casos de Covid aumentaram, viu, pessoal, em 500% em apenas um mês em todo o país, tá? O número de pessoas que estão morrendo pela Covid-19 também aumentou. Em alguns países, em alguns hospitais do país, as alas específicas para a doença voltaram a funcionar. Reportagem para a Quadrada. Foi preciso reativar as alas exclusivas para o tratamento da doença, que está atingindo principalmente idosos e pessoas com doenças pré-existentes que comprometem a defesa do organismo. Algumas cidades do Brasil voltaram a obrigar o uso de máscaras. E nas ruas não é difícil encontrar quem se protege. Devido a mulher também estar grávida, eu quero evitar, pegar e levar e passar para ela. Eu acho que é seguro para ambas as partes, né? Tanto para quem não está usando, como para quem está usando. O último boletim da Fiocruz mostrou que atualmente quase 60% das síndromes respiratórias graves são causadas pela Covid. A média móvel de morte subiu e está em 122, voltando ao patamar de mais de um mês atrás. Depois da flexibilização, muitas pessoas deixaram os cuidados de lado. Para este psicólogo, esse comportamento se tornou uma arma para a doença. O esgotamento físico, psicológico e as fake news, que contribuem para o pensamento disfuncional de que não há mais risco de contrair a doença, o que também leva ao comportamento disfuncional de não se proteger mais, não utilizando máscara, álcool em gel, entre outras condições de proteção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil passou a ocupar o 4º lugar no mundo em número de casos em uma semana, atrás dos Estados Unidos, China e Austrália. Já o número de mortes é bem menor do que foi registrado, graças a um fator especial: a vacinação. Um estudo mostrou que a vacinação evitou pelo menos 600 mortes por dia. E só a imunização em uma escala ainda maior pode fazer com que a pandemia seja finalmente controlada. Mais do que comprovado que a vacina ela é segura e ela é eficaz. De fato, hein, pessoal, a vacina é muito eficaz, tá? Aqui em Campo Grande, os casos da doença triplicaram em uma semana. É um alerta que a gente faz, é um alerta da Secretaria de Estado de Saúde. E apesar disso, a quantidade de internações e mortes não vem acompanhado desse aumento. Mas o momento é de alerta. E ficar atento aos sintomas, ainda mais porque o inverno se aproxima. Nas ruas de Campo Grande, pessoas sem máscaras, comércio aberto. A vida voltou ao normal após períodos de restrição por conta da Covid-19. Só que os números de casos da doença não deixam a gente esquecer que a pandemia ainda não terminou. Os índices da Covid-19 voltaram a subir. Em Campo Grande, o número de novos casos quase triplicou em uma semana. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados no Boletim Epidemiológico Semanal, a capital passou de 580 testes positivos para 1.582, um crescimento de cerca de 127%. A gerente técnica de doenças respiratórias da SES afirma que esse avanço ocorre em todo o estado, já que nos últimos 7 dias foram mais de 2.500 pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Nós esperávamos um aumento, sim, nesse momento de inverno, de frio, período em que as pessoas ficam mais aglomeradas e o período em que há maior circulação de vírus respiratórios. Então, nesse período do ano, em todo o inverno, há circulação não só da Covid, mas de influenza e de outros vírus respiratórios comuns a essa época do ano. A boa notícia é que as mortes e internações pela doença não estão acompanhando esse aumento. A gente tem visto um aumento nos casos, sim, mas são casos leves que, por enquanto, não têm impactado na internação e nem no número de óbitos no estado. O que a gente espera com a vacina é justamente isso, que as pessoas, por mais que tenham a doença, não desenvolvam sintomas com gravidade, Mesmo com o avanço de casos sendo esperado pelas autoridades de saúde, para este infectologista, a liberação do uso de máscaras deveria ter sido feita só após o inverno. Os indicadores epidemiológicos da época permitiam essa flexibilização. Talvez foi prematuro a desobrigatoriedade de máscara, principalmente em locais fechados.
A gente sabe que a gente tem períodos sazonais, principalmente no outono e inverno, associado ao aumento da transmissão de vírus respiratório, aumentou o número de casos de Covid, mas também aumentou o número de casos de outros vírus. Seria mais prudente a liberação do uso de máscara em locais fechados depois do inverno, para tentar, de alguma forma, diminuir a transmissão. Alguns locais já estão exigindo a volta do uso da máscara, como a Câmara Municipal de Campo Grande, depois que vários vereadores e funcionários testaram positivo para a doença. O município de Nova Andradina passou a recomendar também a utilização do equipamento de proteção. Este médico reforça que a população precisa estar atenta aos sintomas. É importante, nesse caso, em caso de dúvida, a gente está fazendo os testes laboratoriais para fazer o diagnóstico. No caso, se eu tiver sintomas gripais, a gente evitar contato com as pessoas. Lavar sempre as mãos é muito eficaz, né? E quando necessário, a gente está usando a máscara, se a gente tiver algum sintoma gripal. E lembrando que há vacina disponível para qualquer etapa, da cobertura vacinal. Vai lá no nosso site, no diariodigital.com.br, você encontra um calendário, tá, pessoal? Onde que estão, os pontos de imunização e como que funciona